após a criação do processo humano, em que parte desses seres foram colocados na terra paradisíaca, houve a queda da humanidade. Houve a separação da semente da mulher e da semente da serpente. Após a queda, houve o tempo em que os gigantes e seres mitológicos caminharam pela terra. Tempo do grande dilúvio, que foi o primeiro juízo de Deus sobre a terra. Juízo que varreu esses impérios profanos. Tempo do levantar da grande Babilônia e da saga do povo hebreu até o Êxodo. Tempo dos guerreiros hebreus contra os remanescentes da semente da serpente, até a vinda do Messias. E hoje, o panorama com os atuais dias, em que próximo está o embate entre o filho da perdição e o retorno do Messias, o retorno do rei. Homens como Noé, José, Moisés e Davi representam a Cristo em diversos momentos, assim como faraós, o rei de Tiro, o rei de Saul, prefiguram a Satanás. Deus deu autoridade a 13 grandes seres, assim como existiram os antigos 13 signos dos céus, que representam moradas celestiais, as tribos de Israel. Desses seres angelicais, um em especial tinha destaque. Segundo o livro de Enoque, ele era conhecido como Gadriel. Este foi o principal dos 5 grandes anjos que incitaram a queda angelical. Em Enoque está escrito: o nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. Este era o braço direito do Altíssimo, o mais forte entre os príncipes, mais sábio até então, e o mais belo, onde as 9 pedras em sua posse representavam as 9 falanges de anjos das quais Pseudo Dionísio menciona. Estavam baixo o comando deste ser angelical. 9 hierarquias angelicais existem: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, principados, arcanjos e anjos. Essa ordem foi primeiramente organizada por Pseudo Dionísio por volta do século V. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O governo de Deus era descentralizado, possuía energia livre a todos, a autoridade respectiva a todos os seres. Mas a criação, não satisfeita com o governo do Altíssimo, convencidos pelo seu orgulho, aclamaram um rei sobre si, exatamente como o povo de Israel fez na história bíblica. A princípio, Deus conhecia o coração de Saul, que foi aclamado rei. Da mesma maneira, Lúcifer, que era o aferidor da medida, e controlou os louvores ao Altíssimo. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas.
no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim encobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Este quis ocupar a mesma posição de Deus, e houve conflito celestial. Na batalha houve caos, e os céus e terra se tornaram sem forma. Três grupos de seres angelicais se estabeleceram. O grupo de anjos fiéis a Deus, que permaneceram do lado de Deus na batalha. O grupo de anjos rebeldes, que se aliaram a Satanás, o opositor, do qual não tem mais perdão e foram expulsos da morada celestial. E um grupo de anjos que tiveram dúvida de Deus, mas ainda têm a possibilidade de regeneração. A estes foi dado a prova, ao adentrar no estado humano, sem a lembrança do mundo anterior, para provar o quão genuíno é o seu amor por Deus. E agora, viver pela fé. Esta é a humanidade. Após a queda de Satanás, o opositor, 12 são os que regem os céus. 12 signos, pois Serpentário foi retirado. 12 tribos, a tribo de Dan é traidora, mas Manassés tomou seu lugar. 12 apóstolos, Judas, o traidor, perdeu seu lugar. 12 é a base. Então, o ser mais humilde de todos, chamado de unigênito do Pai, do qual o Pai possui amor específico a ele, pela sua humildade e amor que possui pelos seus irmãos. Este foi exaltado pelo Pai de forma especial. Este é o Messias que pediu ao Pai que fosse dado uma chance aos seres que entrariam no processo humano na recriação do paraíso. Todos aqueles que tiveram dúvida pecaram. Estes são os que foram destituídos da glória de Deus. Não se destitui algo do qual você não fez parte antes. Este pedido teve um preço. Assim como Davi contra Golias foi desafiado, Cristo aceitou o desafio de passar pelo processo humano para comprar com sangue real o perdão de nossos pecados. Do contrário, com nossas forças não seria possível. Por isso, Cristo é o princípio da criação. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Em hebraico, o nome Adão é composto pela letra Aleph, Dalet e Mem, que simbolizam o número 1, 4, 40. Ou seja, o nome de Adão é um código-fonte para toda a humanidade, remetendo ao 144, 144.000, que é o oposto em código-fonte ao 666, número do homem em pecado. No mundo edênico, a altura de Adão era muito diferente da altura média de um homem atual. Baseado na citação bíblica, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a altura de um homem, que é a de um anjo. O côvado era a medida de comprimento que foi usada por diversas civilizações antigas. Era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. O côvado real dos antigos egípcios media 50 centímetros, já o dos romanos era de 45 centímetros. O apóstolo João tem uma visão inspirada por Deus de como serão os tempos finais e a volta de Cristo. E a altura da muralha da Jerusalém Celeste é descrita com 144 côvados, a mesma altura dos anjos. Entendendo que um côvado for equivalente a 46,25 centímetros, para se manter em equilíbrio com o côvado egípcio e o romano, então teremos o seguinte: 66,6 metros. Sim, exatamente mais de 60 metros de altura, uma altura bem considerável. Mesmo que desconsideremos a medida de côvados que coloquei, a altura alcançada seria sempre como a de um prédio. Como os homens do passado têm sua altura original muito maior do que temos hoje, mantendo a altura de um anjo. Hoje, sabemos que Adão tinha mais de 60 metros seguindo a informação do Apocalipse, pois essa é a informação dada tanto para homens como para anjos. Os gigantes, após o dilúvio, tiveram sua altura diminuída pelo fato natural da Terra ter sido mudada em todos os sentidos. O campo magnético toroidal, que atua em taxas muito maiores, foi alterado, e a taxa de oxigênio e a pressão da atmosfera foi drasticamente diminuída, o que fez com que as condições atuais não favorecessem o crescimento de tudo que aqui no plano terrestre. A causa desse gigantismo antediluviano, explicada pelos cientistas, é que na época a atmosfera terrestre tinha uma porcentagem maior de oxigênio, em torno de 35%, enquanto hoje ela é de 21%. Já foi constatado indícios que poderia haver uma concentração maior ainda de 35% de oxigênio. Experimentos feitos com peixes, oxigenando muito mais a água para simular o período antediluviano, mostraram que tais peixes cresceram mais que o dobro do tamanho. Sabemos que ao longo dos tempos verificou-se que por onde passam as linhas de alta tensão, a vegetação cresce num ritmo mais acelerado, como em plantações. Pensando nisso, surgiu a ideia de montar esses projetos que têm a finalidade de converter energia elétrica em ondas eletromagnéticas pulsantes, a fim de estimular o crescimento das plantas, que cresceram mais rápido e tiveram tamanho aumentado, mostrando assim, como em João e Pé de Feijão, que a arte imita a vida, e dando total margem e possibilidade para que a vegetação antiga alcançasse alturas inimagináveis aos dias de hoje. A raça dos seres caídos sempre foi maior que a raça dos homens. No livro de Enoque podemos encontrar a incrível altura de 300 côvados dos seres gerados dos anjos caídos e as mulheres. Esses 300 côvados dão acima de 135 metros. Há algumas traduções colocada 3.000 côvados, o que seria mais de 1.380 metros. Um verdadeiro titã, narrado nos mitos, sendo a mais famosa na mitologia grega. Ambas visões, mesmo a que tem gigantes com altura menor, com mais de 135 metros, ainda é algo monstruoso. Notem que após o dilúvio, um homem em média possui 1,80 de altura mais ou menos. E a raça híbrida, que também foram perdendo altura, possuíam o dobro ou acima da altura comum de um homem, como no caso de Golias, próximo a 3 metros, assim como Og, o rei de Bazã, era de 4,15 metros de altura e 1,85 metros de largura, segundo os textos hebraicos. O Éden era temporal e um estágio apenas. Essa é a matriz que vivemos, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Adão e Eva possuíam acesso limitado a Deus, não tinham total e plena comunhão. Eles estavam no Éden sob provação. Por ter recebido de Deus a incumbência de guardar o jardim, ofício esse dos protetores ou querubins, provavelmente Adão pertencia a essa classe angelical.
Essa guarda era a base dimensional para o retorno aos céus. Essa guarda era contra o astuto ser angelical que caiu e também foi lançado para a terra como um raio. A intenção de Deus era que apenas o homem habitasse o Éden, porém no meio do jardim havia uma árvore que fornecia um acesso limitado, a saída do Éden. Deve-se ressaltar que animais foram criados em alusão e homenagem aos seres celestiais, e não ao contrário. Por isso vemos na Bíblia seres celestes com rosto de águia, leão, touro, além de serpentes aladas. Animais são sensores nessa realidade espelhada. Cada um possui um sentido mais apurado, ou até mesmo que não possuímos, como por exemplo o faro dos cães e a audição dos elefantes. Satanás se apresentou em sua forma de serafim, sua forma seráfica, que seria de uma serpente alada, assim como a serpente mencionada no Gênesis. E Eva, ter sido tentada pela serpente, realizou a conexão proibida com o ser que estava até então restrito. Após ter se contaminado, ofereceu esse acesso a Adão. Note que agora a serpente comeria pó da terra, e a humanidade voltaria e seria esse pó, estando cativa como energia para anjos caídos. Satanás ganhou o senhorio desse mundo, que era de Adão, venceu a guarda deste, acessando nossa dimensão, tanto no micro quanto no macro, tanto no interior quanto no exterior, sendo ele agora senhor desse mundo e o novo guardião que está à espreita na árvore cósmica, no acesso ao portal no centro-norte para a entrada da Polaris, que leva ao trono de Deus. Este sempre foi o trono que ele cobiçou. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva perderam seus corpos de luz e foram revestidos de pele. Entrou a degeneração física e genética, tanto no micro quanto no macro. O carbono entrou como base na composição da vida, que antes era de silício. O carbono é símbolo do 666, pois em sua base de átomos possui 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. A série do Netflix, Carbono Alterado, mostra esse defeito genético, que será concentrado até nos dias finais como a marca da besta ou marca da serpente, já que em grego besta e serpente são sinônimos. Eva saiu grávida, portanto, de 2 sementes, a semente humana, herdeira da promessa do proto-evangelho de Gênesis 3,15, e a semente da serpente. A semente da mulher foi Abel, onde depois Sete herdou a continuação, pois Abel foi morto. Já Caim foi a semente da serpente, 2 sementes rivais e inimigas. O conflito celestial se estenderia aqui na Terra. Mudanças em toda a Terra ocorreriam como efeito cascata devido ao pecado, a tal ponto de crescerem cardos e espinhos, os vírus, fungos e bactérias nocivas aos homens. Esses seres do micro são entidades agindo no mundo microscópico, se alimentam das células do nosso corpo, cumprindo a sentença dada à serpente. No Gênesis 3,15 está o grande enigma bíblico. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Messias, sendo a semente da mulher, foi profetizado, assim como Caim, que era a semente da serpente, já estava no ventre da mulher. Ao longo da história humana, 2 sementes sempre batalhariam pelo poder. Aqueles que se denominam de sangue azul, filho dos deuses, que estão nos governos mundiais até os dias de hoje. E aqueles que são filhos dos homens, relacionados à natureza e de vida mais simples, do qual sempre estiveram subjugados pelos governos. Mas como foi a guerra entre essas 2 linhagens? Como foi o surgimento e a construção do mundo antediluviano? E o que realmente aconteceu na chamada Era de Atlântida? Como o homem enfrentou o meio e os inimigos? O tempo passou e a humanidade está em um novo cenário, vivendo numa realidade diferente do jardim. O caminhar nessa terra foi desigual para as 2 culturas existentes. A linhagem de Sete, que vivia um estilo de vida bem simples, mantendo a fé e obediência no Criador, se relacionando com a natureza e com a criação de forma harmoniosa, algo parecido com os índios de hoje. Já a linhagem de Caim,
buscando toda e qualquer forma de tecnologia e aparatos sofisticados para transformar o meio e extrair o máximo da terra, mesmo que o destruindo, dominando o próximo pela violência e força, apartando-se de Deus e procurando outros meios para ter poder e domínio. Esses meios eram o contato com os anjos caídos através de monumentos, pirâmides, círculos de pedras e zigurates. Caim foi o primeiro construtor de cidades, onde fundou a cidade com o mesmo nome de seu primeiro filho, chamado Enoque. Não é o mesmo Enoque da linhagem de Sete. Seus descendentes tinham por lema se vingar 70 vezes 7. Isto é o oposto dos ensinamentos de Cristo, onde devemos perdoar 70 vezes 7. Caim recebeu o sinal, a marca, o hexagrama. E por mais estranho que possa ser, devido à mutação genética, ele possui uma aparência bizarra, abundância de pelos, sendo que algumas tradições lhe atribuem chifres e um andar encurvado, muito próximo a um fauno ou um minotauro. Outras tradições dizem que ele bebia sangue e ritualizou seu irmão. Daí surgem os contos de vampiros e lobisomens. Lembram de Darwin e sua evolução humana? Aquilo nunca representou a semente humana, mas a semente da serpente e sua evolução, indo de uma besta como Caim, evoluindo via engenharia genética para os nefilins modernos de hoje, que nada diferem da semente da mulher. O joio hoje está igual ao trigo. O conceito de que nos primórdios a humanidade era pouco desenvolvida tecnologicamente é uma falácia. A civilização pré-diluviana estava em escala mundial, naquilo que ficou conhecido como a Era de Atlântida, tendo Saturno como o rei da Era Dourada dos deuses, onde os homens possuíam muito conhecimento e tecnologia, mas pouca consciência espiritual. Isto é, muito semelhante aos dias atuais, onde enfatiza-se o ter e não o ser, buscando tecnologias para escravizar e dominar o próximo, mas distanciando as pessoas do mundo espiritual, da verdadeira realidade divina. Voltando ao livro de Enoque, o mesmo cita esse evento peculiar na história da humanidade, onde os anjos ensinaram conhecimentos proibidos aos homens, e houve essa intervenção extradimensional na Terra. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazarak ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barakayal ensinou os observadores das estrelas, que são os astrólogos. Akibel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. O nome do quarto é Penemue. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, desenvolvimento de aromatizantes, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou aos homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Fica claro que cada anjo ensinou uma habilidade que domina. Cada um possui um conhecimento e técnica em determinada área. Desde os primórdios, o conhecimento tecnológico que deu base à nossa civilização foi adquirido através de anjos. Após a queda dos sentinelas, ficam duas classes de anjos do mal. Anjos maus, que são um terço, que foram expulsos do primeiro céu e foram rebaixados de dimensão junto com Satanás. Esses são os que caíram na primeira revolução. Alguns desses estão nas regiões celestiais, e os mesmos tiveram a ajuda dos 200 sentinelas para agirem na terra como demônios.
os 200 vigilantes que vieram para a Terra numa missão de proteger a humanidade após a expulsão do Éden, mas acabaram desertando a missão e se unindo a Lúcifer, onde planejaram ter descendência com os humanos, os chamados Nefilins, gigantes, heróis da antiguidade, ou os semideuses. Em Enoque 15:8, é mostrado algo que responde à pergunta de o que seriam os demônios. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. A diferença entre demônios e os anjos caídos é que os primeiros são os espíritos dos gigantes que foram a descendência dos anjos caídos com as mulheres e que foram mortos no dilúvio. Esses espíritos eram dos anjos da primeira rebelião e perderam seu avatar, o seu corpo. Por isso são obcecados por corpos. Quando canalizam alguém, querem voltar e ter os prazeres que possuíam antes, como beber, comer, fumar, cometer fornicação. Estes são a prole dos anjos caídos, almas penadas, espíritos errantes, os espíritos que caíram para a terra com Satanás e que procuraram intervir nessa realidade por meio de canalizações. Jesus disse sobre esses: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Esses espíritos demônios foram os da primeira queda e tiveram a oportunidade de interagir neste mundo físico por plano das sentinelas, ao terem sua união com a semente humana. Um dos motivos para os anjos caídos planejarem filhos foi para terem outros agindo e dando continuidade em suas obras, mesmo se os caídos ficassem presos e fora de cena. E isso foi o que ocorreu. Estes foram aprisionados no Tártaro. Isso resultou em algumas criaturas híbridas extraordinárias, trazendo muitos espíritos malignos dentro de corpos físicos. Concluindo então que demônios não são os 200 sentinelas, mas os espíritos da primeira queda e que almejaram manipular nossa realidade, se manifestando por meio desses corpos. Os 200 sentinelas foram presos. Na famosa abertura da Paramount, decodificamos a mensagem subliminar: estrelas descendo dos céus, atravessando as águas, atravessando o domo, se agrupando sobre uma montanha, o Monte Hermon. Reparem que há 33 estrelas, e destas, 22 estão sobre o monte, e 11 estão abaixo do monte. Temos que saber separar o que foi mitologia e nos é contado hoje como realidade, e o que foi realidade e nos foi contado hoje como mitologia. Tudo nas mitologias foram atos reais? Claro que não. Acréscimos e exageros foram inseridos, mas dizer que tudo foi invencionice dos mais diversos povos antigos é fechar os olhos para a história. O sistema usou a filosofia e o iluminismo, que separou ciência e religião do estudo geral, pondo em dúvida tudo, a ponto de ser vista como mentira e imaginação. A origem etimológica da palavra mitologia não é como é usado hoje em dia. Mitos era usada como antítese de como utiliza-se hoje, no sentido da imaginário de conto de fadas. Isso foi mais uma ação para reescrever a história, porém, as narrativas desses povos nos indicam experiências reais. Noé foi o meio que o Criador utilizou para continuar a espécie humana, sendo um divisor de águas, este de genética limpa e especial para que o DNA humano tivesse um alívio. Os anjos caídos corromperam seus caminhos ainda mais e começaram a destruir completamente a criação, pecando não só com as filhas dos homens, mas também contra bestas, pássaros e répteis, trazendo à luz as incríveis criaturas que vemos nos mitos antigos e lendas.
Muitos desses híbridos eram adorados como deuses. Na maioria dos manuscritos e lendas antigas, vemos que haviam seres de natureza metade peixe, metade humano. Dagon, uma divindade filisteia, possuía essas características. Os egípcios tinham seus deuses hibridizados com animais. Como a arte imita a vida, contos infantis, filmes e animações retratam um passado sinistro que parece sair de filmes de ficção científica. Príncipes que viraram sapos, ogros verdes com boca grande e que moram em pântanos, entre outros casos. Mas o que é mesmo um ogro? Sim, por mais estranho que pareça, é uma hibridização de humano com um sapo. O minotauro é um humano com um touro, um centauro, um humano com um cavalo, uma sereia é uma mulher com peixe. Esses acontecimentos estão narrados em Gênesis e no livro de Enoque. Ficaram conhecidos como os dias de Noé, onde casavam e se davam em casamento. Com relação à humanidade, essa mistura fez surgir os semideuses gigantes, nefilins, os heróis da antiguidade, os valentes e seres de renome. Naqueles dias, havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Percebemos que no trecho inicial do versículo se refere à semente de Caim. E posteriormente, quando os sentinelas desceram e possuíram as filhas dos homens e foram aprisionados posteriormente. O DNA humano e animal estava sendo recombinado entre si, e também com o DNA dos anjos caídos. Os gigantes devoraram toda a produção da terra, animais e vegetais. Os 200 sentinelas tiranizaram os homens e estabeleceram um caos na terra, com violência, injustiças, fornicações, imoralidade, idolatria, feitiçarias e artes místicas. Ocorreram guerras entre raças diferentes e gigantes, assim como descrito de Titanomáquia dos gregos antigos. Além de serem maiores e mais fortes, os gigantes possuíam poderes místicos. Em Enoque 19:2 é narrado: e sendo numerosos em aparência, ou assumindo muitas formas, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Esses terríveis acontecimentos foram a causa da intervenção do Criador. Logo Deus viu no dilúvio uma forma de limpar a terra dessas aberrações, aniquilando toda a carne que havia se corrompido, com exceção de um homem e sua família, Noé. Ao serem cortadas as gigantes árvores de silício que funcionavam como antenas captadoras e amplificadoras e transmissoras de energia. A Bíblia descreve nas cartas de Judas e Pedro: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados ao juízo.
limpou a terra acabando com a engenharia genética que corrompeu toda a carne. Derrubai a árvore e cortai-lhe os galhos. Sacudi a sua folhagem e espalhai os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Todavia, deixai-lhe o próprio toco na terra, sim, com bandas de ferro e de cobre, entre a relva do campo. Os tocos dessas árvores foram petrificados por descargas de plasma e água fervente, e o mesmo destino ocorreu aos titãs, que até hoje ficaram petrificados. O mundo pré-diluviano pereceu coberto pelas águas, dando fim a uma era. Um novo mundo diferente em tudo surgia. O nosso mundo de hoje, com os padrões climáticos, eletromagnéticos e ambientais atuais, não é proveniente de Adão, mas em Noé. O dilúvio serviu para acabar com a Era Dourada, a Era de Atlântida, a época onde os seres angelicais caídos estavam aqui. Yah, o Deus Eterno, colocou um fim àquele reino, matando os gigantes, aprisionando os anjos caídos, alterando o campo magnético, a frequência e vibração da Terra, além de destruir os monumentos antigos que serviam de ponte para ligar terra e céu. Saturno foi expulso da posição central dos céus. O plano da restauração e o backup de Deus se cumpriu. Agora o mundo era outro, dividido por mares e continentes. Noé e sua família enfrentaram uma condição climática muito adversa, devido às consequências do dilúvio. Esse evento é o mais conhecido como Era Glacial, ou Idade do Gelo. Daí em diante, o Todo-Poderoso permitiu ao homem caçar e comer carne, devido às rudes e extremas condições do meio ambiente. Nossos antepassados tiveram que refugiar momentaneamente em abrigos subterrâneos. Um desses prováveis locais é Derinkuyu, na Turquia. Daí surgiu a farsa do Homem das Cavernas, ignorando a história e todo o vasto e grandioso conhecimento, habilidade e experiência de Noé, que viveu mais de 900 anos. É necessário possuir muita fé para pensar no conceito evolucionista da Idade da Pedra Lascada, com homens primitivos, sujos e despenteados em cavernas ao lado de fogueiras. Os povos antigos, como os sumérios, possuíam uma mistura química muito similar ao nosso sabão de hoje. O dilúvio trouxe um novo mundo com pântanos, geleiras, desertos e altas montanhas. A vida após o dilúvio não foi nada fácil. Animais selvagens perigosos, plantio com estações desconhecidas e clima inconstante. Os descendentes de Noé tiveram que começar tudo de novo. Muita tecnologia foi perdida, ferramentas precisavam ser reconstruídas. Conviver em 8 pessoas fazia a fome ser uma nova ameaça e a caça era arriscada. A caça foi o meio de vida mais viável, pois o solo estava congelado num clima constante de frio. Noé e seus filhos construíram os primeiros relógios solares e definiram estações do ano e as temporadas de caça. Contando com poucos recursos, a população crescia e a agricultura era limitada. Caçadores seguiam rotas de migrações e alguns ficaram isolados em outros continentes. Não demorou muito tempo para que antigos erros voltassem a acontecer e alguns dos descendentes de Noé esquecessem do Criador. Mesmo após o dilúvio e o aprisionamento dos caídos, os homens voltaram a errar, buscando acessar conhecimento oculto. Cão trouxe a memória e fomentou a insatisfação e começou a negar a existência do Criador por parte da sua decepção com Deus e com a vida. O ateísmo prefere negar a existência de Deus por não concordar com o modo que o mesmo interage com o mundo. Mas isso é uma reação emocional. Negar a existência de alguém só porque não concordamos com essa pessoa não faz essa pessoa deixar de existir. E Cão contou com uma contaminação genética para trazer o DNA dos Nefilim. O DNA são códigos como pontes que conectam pessoas de geração em geração através do tempo.
Repare que antes do dilúvio, restara apenas Noé com a genética pura. Assim como Cristo santificará e purificará a noiva, assim também Noé é símbolo disso em relação a Naamá, a esposa de Noé, segundo a tradição judaica, pois esta era da descendência de Caim, e a promessa do Gênesis 3,15 teria que se cumprir. Resquícios do DNA dos caídos estavam sobre os filhos de Noé, via Naamá, porém não ativados. O Criador para tudo tem um tempo, modo e propósito, e ainda não era o tempo do grande dia do juízo. Mateus capítulo 13 diz: Deixai crescer os dois juntos, o trigo e o joio, até o tempo da colheita, onde o trigo será recolhido ao celeiro do Senhor, já o joio atado em molhos e queimado no fogo. Toda a humanidade é proveniente de Sem, Cão e Jafé. Em Gênesis 9, o filho de Noé, chamado Cão, comete incesto, descobrindo a nudez de seu pai ao se relacionar com sua própria mãe, reativando o gene dos caídos. Canaã, o neto de Noé, foi fruto imoral na matriz da esposa de Noé. A epigenética explica a ativação e desativação dos genes. Note que Noé amaldiçoa seu neto Canaã antes dele nascer, não o conhecendo, pois Canaã seria o portador da genética maligna. Veja a relação entre Gênesis 3,17, onde o Criador fala sobre a maldição da terra, e Gênesis 9,25, onde Noé usa o mesmo termo, maldito seja Canaã. Num período posterior, em Levíticos 18,8 e Deuteronômio 27,20, Deus deu a proibição sob pena de maldição para quem praticasse o incesto. Agora é explicado a questão dos faraós e outras monarquias praticarem incesto para manutenção da genética caída e reativação do DNA para ressurgimento de nefilins modernos. Cão e Canaã reviveram a genética e buscaram o ocultismo e magia negra. Portais, tanto física via encarnação, quanto dimensionais através da arquitetura piramidal e monumentos antediluvianos. Para tal, precisaremos estudar e entender a primeira civilização pós-dilúvio. Ao longo de mais de 1000 anos, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, foi palco para o desenvolvimento das primeiras civilizações pós-dilúvio. Sumérios, caldeus, assírios, elamitas, hititas, babilônios e persas. Arqueólogos encontraram a lista dos reis sumérios, datado entre 2000 e 1800 a.C. É atribuído aos sumérios o desenvolvimento da escrita cuneiforme, a roda. Fundaram cidades dotadas de redes para saneamento básico. Em seus campos haviam canais para irrigação. Desenvolviam uma medicina muito avançada. Navegavam e comercializavam nos rios e mares. Usavam cotidianamente a matemática. E estava em pleno vapor a engenharia e a arquitetura. Há 5.000 anos atrás, um sistema matemático surgiu com os sumérios, do padrão de divisão nas bases de 6 e 12. 1 hora é a unidade básica de fragmentação do dia, 12 horas do dia, 12 meses no ano. O círculo possui 360 graus. Para os sumérios, ciência e magia sempre foram a mesma coisa. Mais tarde, tragicamente, tomaram rumos diferentes no surgimento maléfico do deísmo e iluminismo. O destaque maior e primeira ciência foi a astronomia e a astrologia. Flávio Joséfo menciona que a astronomia era uma ciência inventada por Sete e Enoque. Foram os reis sumérios que recriaram a astronomia e a falsificaram reinterpretando-a. Essa astrologia e astronomia também teve seu desenvolvimento na queda dos sentinelas, que ensinaram alguns segredos que não eram para ser revelados. Na época dos sumérios, começaram a surgir mapas do céu noturno para acompanhar constelações e estrelas errantes, que receberam nomes de deuses e semideuses.
Pela astrologia suméria, acreditava-se que os deuses se apresentavam nas imagens celestiais dos planetas ou estrelas, aos quais estavam associados. Os maus presságios celestiais ligados a qualquer planeta em particular eram vistos como insatisfações ou perturbação do deus que o planeta representava. Apenas 5 estrelas errantes foram representados: Júpiter, Vênus, Saturno, Mercúrio e Marte. E essa era a ordem inicial. Posteriormente foram mudados de ordem, Mercúrio e Saturno. Essas errantes foram identificadas posteriormente da seguinte forma: Júpiter com Marduk, Vênus com a deusa Ishtar, Saturno com Ninurta, Mercúrio com Nebo, Marte com Nergal, juntamente com o deus Lua, Sin, e o deus Sol, Shamash. Os movimentos do Sol e da Lua e dos 5 planetas foram considerados como atividade dos 7 deuses. Através dos sacerdotes era interpretada a vontade desses deuses: colheitas, plantios, guerras, festas, casamentos e rituais de fertilidade eram realizados com base onde os astros estavam e suas influências energéticas. Famílias reais foram apoiadas pelos sacerdotes. Esses, com habilidades mágicas e retórica e religiosa, passaram a ser seguidas nos mitos e na cultura. Há uma origem comum de todos os povos que começou na Suméria. Um forte exemplo é a adoração à deusa mãe Inanna em praticamente todas as culturas. As linhagens da realeza sumeriana foram os primeiros banqueiros. Perceba que interesses financeiros atravessam e impedem as tecnologias de energia livre até hoje. O dinheiro é a principal ferramenta para controlar as pessoas. O controle do dinheiro gera o controle do fluxo livre de energia. Sem dinheiro, toda a energia seria livre. Pelas informações acima vemos o elo político, religioso e econômico, e a função de cada um com um único objetivo: controle e exploração dessas elites em detrimento do próximo. Através de uma nova ordem mundial, diferente da vontade do único Deus Todo-Poderoso. Esta nova ordem mundial que se levanta nos dias de hoje não passa da velha ordem mundial, que sempre atuou na humanidade, passando pela queda das sentinelas e atravessando o dilúvio nas primeiras civilizações do Oriente Médio. Uma fração dessa interação interdimensional, mas em escala muito menor, é chamado hoje de canalização ou possessão maligna. Porém, neste caso, apenas as entidades espirituais é que agem sobre um corpo, o tornando veículo físico, não indo a pessoa, dona do corpo, para a dimensão espiritual. Naquela época, quem recebia um espírito era tido por grande honra, porque eram considerados o porta-voz ou mensageiro dos deuses. Estes porta-vozes tinham que ser da elite, numa genética especial, e ainda assim possuir certo perfil ou talento em conhecimento secreto. Eram os deuses que escolhiam os homens, e não o contrário. Tal situação permitiu aos anjos caídos a manipularem a nossa realidade. Este ensinamento originou o que chamamos de ocultismo, ou o conhecimento da serpente, nas escolas de mistério. Cabe às sociedades secretas guardar e preservar tais ensinamentos. Assim nascia na Suméria o primeiro grande império. Uma velha ordem mundial renascia, e um líder se destacava, Nimrod, o primeiro imperador mundial. Para entendermos a história de Nimrod, é necessário falarmos sobre Semiramis, a mãe de Nimrod. Na cultura judaica, no Midrash, é dito que Samiasa ficou enamorado de uma donzela chamada Ishtar, mas quando ele lhe pediu para que ela lhe retribuísse o seu amor, ela declarou que o faria apenas com a condição de que ele lhe revelasse o nome ou o código de Deus, pelo qual ele foi capaz de ascender aos céus. O código de Deus está atrelado à genética, é conhecido como tetragramatron. Quando, no entanto, ele lhe revela o código, ela o aprende e imediatamente ascende aos céus e modifica seu próprio poder. Muitos entendem que Semiramis estaria ligada a Ishtar, a deusa Inanna. Semiramis é uma divindade que representa rebeldia e liberdade. O curioso
é que algumas vilas começaram a se rebelar contra os ensinamentos de Deus passados por Noé, quando Cush, pai de Nimrod, casou-se com Semiramis. E muito acredita-se que ela só apareceu justamente pouco antes daquela época. A mesma declarou ter vindo da lua e virou deusa para os babilônios. Possivelmente, ela não era humana. Semiramis é adorada e cultuada pelo mundo todo, através de outros nomes e imagens. Sua imagem pelo mundo tem forte influência da maçonaria, e podemos vê-la em vários cantos, em notas de dinheiro, na Estátua da Liberdade, chamada também de Colúmbia. Também podemos ver Semiramis na pintura mundialmente famosa A Liberdade Guiando o Povo, e Eugène Delacroix. Sua pintura serviu de inspiração para a imagem da liberdade das notas de 50 e 100 reais. A pintura de Delacroix retrata uma mulher que seria a liberdade personificada guiando os homens durante a Revolução Francesa. Uma coisa interessante é que nas representações de Semiramis, ela não parece totalmente humana. Mesmo encurvada, nota-se que ela passa facilmente da estatura dos homens, o que levanta a hipótese uma mulher com mutação genética, como um Nephilim, que veio dos céus gerar um filho para dar continuidade ao sistema dos caídos. A deusa simbolizava a justiça, também foi Artemis, Vênus, Afrodite, entre outros. Dentro da cultura grega e romana, ela era a mesma deusa representada de várias formas, para várias coisas como amor, guerra, caça, fertilidade e casamento. De acordo com a lenda, Semiramis conhecia a promessa feita para Adão e Eva, que suscitaria um descendente da mulher, para pisar a serpente, e assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, do qual lhe deu o nome de Tamuz. Este foi apresentado como o libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a uma mulher. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida como Astarte, conhecida como Rainha do Céu, como também a adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali e supostamente ressuscitado. Após a morte de seu marido Cush, Semiramis se envolveu com seu próprio filho Nimrod, cometendo incesto. Após a morte de Nimrod, ela gerou a seu filho Tamuz, fruto desse incesto, dizendo que era o prometido, tentando usurpar o lugar do futuro Messias Jesus Cristo prometido a Adão e Eva. Semiramis e Tamuz, Ísis e Horus, Cibele e Júpiter, entre muitas outras figuras de uma mãe e seu filho ao longo da história, mostram que essas adorações a essa falsa mãe sempre tentaram apontar para o ocorrido no Éden com Satanás e Eva gerando a Caim. Mas não podem ser confundidos com a verdadeira mãe e virgem que a Bíblia mostra. Esta é Maria e o Messias Jesus Cristo. Todas as outras figuras tentaram falsificar, com vários anticristos, ao longo da história. Só há um Messias que já veio e venceu a morte verdadeiramente, Yeshua HaMashiach. Semiramis é conhecida também como Diana. Ela é Diana dos Efésios. Ela é encontrada na Bíblia. Ela é essa falsa deusa. A Mulher Maravilha é essa deusa que se faz presente no cotidiano das pessoas até os dias de hoje. Observem que a Mulher Maravilha leva a estrela Vênus na testa e um símbolo que remete ao esquadro e compasso em seu cinto, assim como se pode ver um falcão em seu cinto que remete a Horus, filho de Ísis. Você vê que não há nada novo debaixo do sol. Eles estão usando a mesma perversão aqui, e você nem percebe isso.
E Cã gerou a Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod, o primeiro imperador, tirano e poderoso caçador, e guerreiro do mundo pós-dilúvio. O adjetivo bíblico de Gênesis 10:9 para o poderoso caçador diante do Senhor não deve ser mal entendido, pois não é algo bom, antes representa um desafiador contra o Eterno. Nossas traduções não extraem o melhor sentido de uma frase, sendo muitas das vezes mudado o próprio entendimento do que está descrito no original hebraico. O resgate da tecnologia Nephilim renascia. Um exemplo disso é a estela de Naranzin, onde o filho do rei Sargão é retratado como uma enorme altura em relação aos guerreiros inimigos. Usando uma coroa córnea, símbolo do poder, Naranzin esmaga os seus inimigos de forma cruel, e o rei avançou nas terras altas. O próprio nome da Suméria em sumeriano era Engir, que significa Terra dos Reis Civilizados. Bem, sabemos que Caim é o pai das cidades e do cruel modo civilizatório. Se o soberano era bem-sucedido, o era pelos deuses. Se fracassava, seria porque seus pecados o desviaram da vontade dos deuses. Tanto Sargão como Naranzin dedicavam suas vitórias aos favores da deusa Ishtar, a Vênus atual. O cetro também era um símbolo do rei. Um pedaço de madeira pesada virou a primeira arma dos heróis como Gilgamesh e Hércules, que carregavam uma clava, que evoluiu para o cetro dos reis egípcios, como Narmer, o unificador do Egito. A clava remete à arma de batalha que se tornou o próprio símbolo de sua conquista. O caçador e a clava são símbolo da constelação de Órion, que está ligada a Samyaza, e o chefe dos sentinelas de Enoque, dos quais muitas civilizações usaram monumentos antigos que estavam alinhados a Órion. Nimrod foi apresentado como um salvador, que livrava o povo dos animais e os protegia no império, fornecendo energia e tecnologia para alguns poucos escolhidos que o serviam. Caçadores são mostrados dominando feras nas estelas sumérias. Segundo a lista dos reis sumérios, a realeza desceu do céu, primeiro por Kish, cidade dos filhos de Cush, ancestral de Nimrod. Lá era cultuado a deusa Inanna. Nimrod estabeleceu uma religião com crença e culto aos mortos e na ressurreição. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Nimrod foi o pai da idolatria e iniciou a tirania para vingar seus antepassados. Para tal, Nimrod não negou a existência de Deus, porque ele tinha o testemunho dos sobreviventes do dilúvio, mas reinterpretou o Eterno como se fosse um tirano, que destruiu o mundo antediluviano. Nota-se que Nimrod se considerava alguém aparentado aos Nefilim e anjos caídos. Isso nos mostra que Nimrod não era da semente humana, mas da linhagem da serpente, descendente de Cã, e sua reativação do gene da serpente. Na antropologia comparada às culturas ancestrais, registra um Deus primordial, celestial e criador. O Deus esquecido, que conforme o antropólogo Mircea Eliade, foi deixado de lado por ser um criador distante e insondável, e no lugar foram adorados espíritos maus, espíritos mais próximos e familiares que concediam novamente as tecnologias e poder. Paulo, em Atos 17, 22 ao 23, relatou: E estando Paulo no meio de Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
Note que, malignamente, o Pai Celestial é mostrado sempre como mau, inclemente, tirano, cruel, distante e escravizador e impaciente. Por motivo fútil, resolve destruir a todos que o incomodara. Esses são os exemplos de como Nimrod e a cultura babilônica colocou a Deus como um tirano e o substitui por demônios. Nossa história está repleta de líderes ardilosos e populistas, líderes esses que se passaram como messiânicos, como faraós, Hitler, Alexandre o Grande, Lenin, entre outros. Chegaram para alimentar e reaver as frustrações das pessoas e souberam aproveitar o momento de caos para se fazerem de salvadores e convencerem os homens a fazer custosas obras até os mais bárbaros delitos de guerra. No reinado de Nimrod, os sacerdotes possuíam elevado status. Eram eles que previam os tempos e estações, e a terra era a porta do céu, por onde o soberano imperador Nimrod alcançava o mundo dos deuses. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Ora, deslocando-se e espalhando-se em direção do Oriente, os homens descobriram uma planície na terra da Babilônia, e depressa a povoaram, e começaram a falar em construir uma grande cidade, para o que fizeram tijolos de terra bem cozido, para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. E nessa cidade projetaram levantar um templo, com a forma de uma torre altíssima, que chegasse até os céus. Qualquer coisa que se tornasse um monumento a si próprios. Isto disseram, impedirá que nos espalhemos ao acaso pela terra toda. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Em Gênesis 11, 6-9, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A ação de Deus aqui mostra claramente que essa torre realmente chegaria ao seu propósito e representava uma ameaça de controle do imperador Nimrod, a semente humana. O governo de Nimrod é o velho modelo de um só povo, uma só língua, um só Deus, uma só religião e um só Estado controlador, algo totalmente parecido à nova ordem mundial, que tenta instalar o futuro governo para o anticristo. Este governo de Nimrod é apenas o mesmo modelo. Podemos chamá-lo de a velha ordem mundial. Nimrod foi o fundador da Cidade Grande, e Apocalipse descreve esta grande cidade em breve será demolida, em breve cairá, e várias outras passagens afirmam que há um exército de semideuses que habitam nossos céus. Muito em breve ela cairá na terra, derrubada pelo Altíssimo. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma planície, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então um anjo poderoso levantou uma pedra, uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Num momento, caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Embora Babilônia suba aos céus
e embora fortaleça sua fortaleza nas alturas, de mim virão destruidores, diz o Senhor. Embora subas ao alto como águia, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Mas como foi o fim da vida de Nimrod? E como se deu o início da escolha da linhagem para a vinda do Messias? A linhagem dos Hebreus.